Olá pessoal, voltamos então, a gente vai falar rapidinho aqui sobre os hidrocarbonetos cíclicos agora, certo? Então falamos de cadeia acíclica, né, que são os abertos, agora de cadeia cíclica ou fechados, como vocês preferirem. As regras que a gente usa são as mesmas, tá? Então a gente vai usar o prefixo, vai usar o infixo, o ou no final, né, porque é um hidrocarboneto, tudo que a gente usou para cadeia aberta vai usar agora na cadeia fechada. Então aqui a gente tem um hidrocarboneto, esse primeiro aqui, ó. A gente tem um hidrocarboneto que é de cadeia cíclica. Ele tem um total de 4 carbonos, tá? E ele é saturado. Então ele é um cicloalcano, tudo bem? Os dois são cicloalcanos, né? Lembra dos cicloalcanos? Bom, aqui nós temos então o ciclobutano, que é o primeiro, certo? Por que ciclo? Justamente porque a cadeia é fechada. Tá? Se colocar só butano, a pessoa que lê vai achar que é 4 carbonos, certo? Aberto. Nesse caso não tem extremidade, então é o butano. Como é uma cadeia cíclica, a gente coloca a palavra ciclo antes. Então é um ciclo de quantos carbonos? 4, por isso que eu usei o but. É saturado, por isso que eu usei o an, certo? Embaixo, mesma coisa, né? Vocês viram que embaixo eu coloquei um tracinho, em cima não. Por quê? Porque o H no meio da palavra fica estranho, né? Então, ou você tira, né, o H e tira o tracinho, fica ciclohexano, emenda o O no E direto, ou você quebra com tracinho, coloca ciclo, tracinho, hexano, bem? Bom, então, o hexano é uma molécula de cadeia aberta, com 6 carbonos, só que o hexano tem extremidades livres, certo? E o ciclohexano não, ele é um ciclo, né, uma cadeia fechada. Então, você coloca a palavra ciclo, hex, 6 carbonos, an, porque é saturado, e o O no final, porque é hidrocarboneto. Tudo bem? Agora, no caso de ligações duplas, dentro de ciclos. Bom, o primeiro aí é o ciclohexeno. Tá? Então, o ciclohexeno, ele tem uma única dupla. Aqui, ó. Bom, não preciso indicar a posição dessa dupla, porque todos os carbonos são iguais. Então, eu já sei que o carbono onde está a dupla é o carbono de número 1. Então não tem necessidade de colocar ciclohex1eno. Tudo bem? Porque não tem uma extremidade nesse caso. Agora, com duas duplas, aí eu já preciso indicar por quê. Como vocês estão vendo, existem duas possibilidades diferentes para ciclohexadienos. O que é um ciclohexadieno? É uma cadeia fechada com 6 carbonos, né? Hexa, dien, duas duplas. Tá? Então, cadeia fechada com 6 carbonos e duas duplas dentre as ligações, certo? No caso desse primeiro aqui, tá? Eu vou escolher um, tanto faz, porque se eu rodar para cá ou se eu rodar para cá, a distância é a mesma. Tá? Então, eu vou chamar esse carbono de carbono 1. Tá? Esse, então, tem que ser o carbono 2. Tá? Ah, eu não posso chamar esse de 1 e o rodando para cá, ó, esse aqui o 2, não pode, porque o carbono 1, né, a dupla sai do carbono 1 para chegar no carbono 2. Então você escolheu esse aqui para ser o 1, o 2 tem que ser onde chega a sua dupla, certo? Então aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4, o 5 e o 6. Então onde que eu tenho duplas? No 1 e no 4. Por isso que ele é o ciclo hexa 1,4-dieno. Tudo bem? Já nesse caso aqui, ó, se eu chamar esse de 1, esse vai ser o 2. Esse vai ser o 3. Se eu olhar aqui, ó, o primeiro carbono e o terceiro que contém a dupla. Por isso que ele é o ciclo hexa 1,3-dieno. Certo? Bom, por enquanto tá fácil, porque não tem, né, cadeias laterais, né? Não vimos ainda os grupos orgânicos, então a gente vai ver agora. Bom, antes de falar das cadeias laterais, vamos falar de um processo que se chama homólise. O que é uma homólise? Homólise é quando você quebra a ligação covalente. Nesse caso, eu estou falando da homólise da ligação carbono-hidrogênio. Então, você quebra a ligação covalente carbono-hidrogênio. Tudo bem? Então, essa ligação aqui ela vai ser quebrada, vai ser rompida. Isso pode ser feito incidindo, né, luz ultravioleta. Né? A luz ultravioleta é formada, né, por fótons, né, que tem alta frequência. Esses fótons vão bater lá na ligação covalente e vai separar os eletronzinhos, tudo bem? Então eu vou ter aqui o hidrogênio, ele vai sair, certo? Com o seu elétron. E o outro elétron da ligação covalente fica com o carbono. Por isso que chama homólise, né? Homo é igual, lise é quebra. Tá? Então a homólise vai fazer que, após a quebra da ligação, cada átomo fique com o seu elétron lá, né, que participava da ligação covalente. Gente, só que esse elétron está desemparelhado. Né? Se você olhar para esse carbono, ele está com o octeto incompleto.
Então ele está doido para atacar alguma molécula e arrancar o elétron de alguém e voltar a ter seu octeto completo. Da mesma forma, o hidrogênio atômico, a gente sabe que ele não é estável, né? Certo? Só os gases nobres, eles são estáveis na sua forma atômica, né? O hidrogênio não é. Então ele também está doido para poder, né, fazer ligação com alguém aí. Então a gente fala que essas espécies químicas formadas, né, não são mais moléculas, né, são radicais livres, certo? Então o hidrogênio atômico e o radical metil são radicais livres, certo? Bom, para os hidrocarbonetos, né, quando a gente arranca o hidrogênio, a gente forma radicais. No caso, o radical metil, ele é derivado da molécula de metano. Então vamos dar uma olhada em outros radicais. Então a gente tem o radical metil, que a gente já conhece, que pode ser representado dessa outra forma aí, colocando um tracinho. Esse tracinho representa que tem um elétron desemparelhado ali, certo? Um elétron livre ali. E ele pode, por exemplo, ligar em uma cadeia carbônica. Tá? Ele pode ser parte integrante de uma cadeia carbônica. Nesse caso, ele vai ser uma cadeia lateral. Né? Ele pode ligar numa cadeia principal, numa cadeia fechada, numa cadeia aberta, e aí ele vai ser a cadeia lateral, né, daquela molécula. Certo? No caso desses radicais todos, né, eles são todos derivados de alcanos. Lembra dos alcanos? São hidrocarbonetos saturados. Então o metil vem da onde? Vem do metano, por isso que ele tem esse nome. O etil vem de onde? Vem do etano. Ah, mas como que eu vou saber? É só pegar o etano e arrancar o hidrogênio, certo? Ele fica com o hidrogênio a menos. Aonde ele fica com o hidrogênio a menos é onde vai ter, né, a ligação livre aqui, certo? Onde ele vai fazer a ligação na cadeia principal, certo? Se eu retirar o hidrogênio do propano, ou ele vai formar o propil, caso esse hidrogênio saia da ponta aqui, do carbono primário, do propano. Se eu arrancar o hidrogênio que está no carbono central aqui, ó, que é o carbono secundário, aí esse elétron desemparelhado, ele fica onde? Ele fica no carbono secundário aqui, certo? Aí ele vai ser o isopropil. Tudo bem? Bom, muitos livros chamam de radicais, né? Mas eu prefiro chamar de grupos orgânicos. Ou, nesse caso, grupos alquil. O que é um grupo alquil? É todo tipo de grupo derivado de um alcano. Por isso que é alquil, né? Porque vem de alcano. A gente tem outros grupos alquil aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. O N-butil, ele vem do butano, certo? O sec-butil, esse sec quer dizer o quê? Que é secundário. Se olhar esse carbono aqui, ó, tá vendo? Onde está saindo a ligação aqui, é um carbono secundário, por isso sec-butil. Já esse aqui, né, é um carbono terciário. Então a ligação que vocês estão vendo aqui, ó, ela está saindo do carbono terciário, tudo bem? Então, por isso, terc-butil, terc de terciário. Tá? E tem o isobutil também. Tá? Então você tem o último aqui, o penúltimo, tem um CH3, um grupo metil aqui ligado ao penúltimo carbono. Isso seria o isobutil. Tudo bem? Que são todos grupos alquil também. Tá? Então pensa assim, o N-butil, N é de normal, tá? Então tirou aqui do primário, certo? Tudo bem? O sec é de secundário, então tirou o hidrogênio do carbono secundário. O terc é de terciário, tirou o hidrogênio do carbono terciário. E o que não for nenhum deles, né? Ele também não é normal e ele também não é secundário nem terciário, aí ele é o isobutil. Tudo bem? Que inclusive ele também está no carbono primário. O elétron, né, livre aqui está no carbono primário. Tudo bem? Bom, agora vamos usar esses grupos orgânicos para a gente nomear as cadeias ramificadas. Olha só. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Essa primeira molécula aí é o isobutano. Né, mas isobutano não é o nome IUPAC. Qual que é o nome IUPAC? Bom, para o nome IUPAC você tem que fazer o seguinte. Você vai primeiro escolher a cadeia principal. Quantos carbonos você consegue tomar aí numa única sequência? São 4 carbonos no total, mas você consegue pegar 3 no máximo, né? Numa sequência só, você consegue obter 3, tá? Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Ah, não posso ir reto aqui? Ah, pode, mesma coisa, né? Se você for reto, você vai encontrar o quê? Um CH3, certo? Então ficaria um CH3, um outro CH3 como cadeia lateral, certo? Então, tanto faz você pegar aqui reto ou descer aqui. Eu quis fazer assim, tá? Bom, então o que eu tenho aí como cadeia principal? Uma sequência de 3 carbonos, certo? Cadeia de 3 carbonos saturada, o que é isso? Qual que é o hidrocarboneto saturado de 3 carbonos e aberto? É o propano. O que está ligado ao propano? O grupo metil. Então eu tenho o grupo metil, que é a cadeia lateral, certo? Ligado a
o propano, que seria a cadeia principal. Certo? Então primeiro coloco o nome da cadeia lateral e depois coloco o nome da cadeia principal. Fácil, né, gente? Bom, agora no caso dessa segunda molécula, vocês estão vendo que ela é um pouquinho maior. Então o que eu faço? Bom, se eu for reto aqui, eu vou ter uma sequência de apenas 4 carbonos. Se eu desço aqui, ó, eu vou ter uma sequência maior de 5 carbonos. Então essa é uma das regras que a gente tem que levar em conta. Escolhe a cadeia que tem maior quantidade de carbonos. Por isso que eu desci, né, e não fui reto. Isso que ficou fora vai ser o que, gente? Isso aqui vai ser a minha cadeia lateral, certo? Essa cadeia lateral, como chama? Ela corresponde a um grupo metil. Só que aí eu preciso falar onde que está localizado esse grupo metil. Tudo bem? Ah, por que eu não falei na primeira? Gente, se eu pegar esse CH3 e colocar aqui na ponta, ele fica um butano, né? Uma cadeia normal, certo? Então não tem como não ser no carbono central, certo? Agora aqui não, aqui eu tenho possibilidade de, por exemplo, ter uma ramificação aqui, certo? Que já daria origem a uma molécula diferente, não essa que vocês estão vendo aí. Então, no caso de ter mais de uma possibilidade, né, de metilpentanos, e tem mais de um tipo de metilpentano, né? Então a gente vai ter que numerar, vai ter que localizar a cadeia lateral, que é o carbono de número 3 aí, certo? Então, na cadeia, no carbono de número 3 da cadeia principal, a gente tem o quê? Um grupo metil. Aí, na frente, por último, você vai nomear a sua cadeia principal, certo? Que corresponde ao quê? A uma cadeia de 5 carbonos saturada. Como chama o hidrocarboneto de 5 carbonos saturado normal? É o pentano. Então, é o 3-metilpentano. Ok, gente? Ó, mais um exemplo pra gente aí, ó. Aqui eu tenho uma cadeia principal com 4. Né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas você não falou que a cadeia principal tem que ser a que contém maior quantidade de carbonos? Então, por exemplo, se eu tivesse descido aqui, ao invés de encontrar 4, né, eu encontraria 5 carbonos numa sequência, ela seria maior, e aí? Sim, gente, mas quando eu tenho insaturação, dupla ou tripla, essa insaturação ela deve ser englobada dentro da sua cadeia principal. Certo? Então, obrigatoriamente aqui, eu teria que, né, desse carbono aqui, ó, eu teria que ir nessa direção mesmo, não tem jeito. Tudo bem? Porque a cadeia, ela deve conter a insaturação. Certo? Bom, então, agora eu fiquei com uma cadeia lateral, não mais de um carbono só. Certo? Eu fiquei com uma cadeia lateral de 2 carbonos. A cadeia lateral de 2 carbonos, como é que chama? Etil. Tudo bem? E como que fica a numeração da cadeia? Aquela mesma regra que a gente aprendeu com a cadeia normal. Aquela extremidade que se encontra mais próxima da ligação dupla, nesse caso, né, mais próxima da saturação, tem que ser o carbono de número 1. Tudo bem? Por isso que o carbono de número 1 eu coloquei aí onde está, né, a dupla. Certo? Porque é a extremidade mais próxima da insaturação. Então é no carbono 2 que vai aparecer a cadeia lateral, que vai aparecer o grupo etil. E no carbono 1 é que vai aparecer a dupla. Gente, tem que indicar a posição de tudo. Não tem jeito. Apareceu dupla, vai indicar a posição dessa dupla. Apareceu cadeia lateral, vai ter que indicar também, certo? Onde que está aquela cadeia lateral ou grupo orgânico, certo? Então, o etil está no carbono 2 e a dupla está no carbono 1. Então, fica 2-etil, but, porque é uma cadeia de 4 carbonos, a cadeia principal, certo? E en, porque tem uma dupla, certo? Então, é 2-etil, but, 1-eno. Vamos para o último exemplo aí, gente. Seguinte, eu tenho aqui uma cadeia carbônica um pouquinho maior, né? Então, se vocês olharem aí nessa sequência, eu consegui obter 8 carbonos na sequência, certo? Não daria para fazer isso aqui, para ir nessa direção aqui, porque eu teria apenas 7 carbonos no total, e aí está errado, né? Tem que englobar o máximo número de carbonos possível dentro da sua cadeia principal. E por que que você não desceu aqui, então? Porque se eu fizer, chegou aqui no carbono 3, se eu for reto, eu vou ter um total de 8 carbonos. Chegou aqui no carbono 3 e eu desci, eu também vou ter um total de 8 carbonos. Então por que que eu não posso descer aqui? Porque, gente, se eu descer aqui, eu vou ter uma cadeia lateral aqui de 3 carbonos. E eu vou ter uma outra cadeia lateral aqui de 1 carbono. Certo? Se eu tivesse escolhido essa daqui como cadeia principal, entendeu?
Então eu vou ter aqui um isopropil, certo? E um metil. Agora, do jeito que eu fiz, eu não tenho só duas cadeias laterais. Olha só. Do jeito que eu fiz, eu fiquei com uma, duas, três cadeias laterais. Então é o seguinte, no caso de duas sequências que te dê a mesma quantidade de carbonos de uma ponta na outra, escolhe a mais ramificada. Aquela que te dá mais cadeias laterais, mais, né, cadeias separadas fora da sua cadeia principal. E por isso que eu escolhi essa. Tá? Então o que eu tenho aqui? O etil e eu tenho dois grupos metil. Quando duas coisas aparecem numa mesma cadeia, duas coisas iguais aparecem numa mesma cadeia, lembra que a gente vai usar o quê? O prefixo di, né? O prefixo multiplicador di. Certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Certo? Dimetil, por quê? Porque são dois grupos metil. E por que eu coloquei o etil antes? Porque assim como na ligação, né, o en vem antes do in, por ordem alfabética, na hora de colocar o nome das cadeias laterais, ou dos grupos orgânicos, né, como vocês preferirem, os grupos orgânicos eles também obedecem essa regra, né, essa ordem alfabética. Então etil primeiro e metil depois. Certo? Ah, mas e o di? Ah, o di é o prefixo multiplicador, ele não entra nessa ordenação. Tá? Então etil, metil vem depois. Então, ó, no carbono 3 eu tenho o etil, bem aqui, ó. Por isso que eu coloquei o 3 antes do etil. Metil são 2. No carbono de número 2, aqui, e depois no carbono de número 6. Então você coloca lá o 2 e o 6, os localizadores separa por vírgula, certo? Então o 2,6. Tudo bem? Os localizadores do nome, você coloca o tracinho, tá? Então é 2,6 tracinho, dimetil. Aí a cadeia principal ela é de 8 carbonos. E se você olhar, não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla. Ela é saturada, essa cadeia de 8 carbonos. Então é um octano, certo? 3 etil, 2,6 dimetil octano. Beleza, gente? Facinho, não é? Então é isso. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta para as aromáticas.